Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor, hein galera? Olha só, confirmado, acordo milionário venda de jogador vai trazer muita grana para o São Paulo, vamos falar disso aqui. Galera, cofres cheios, cada vez mais cheios os cofres do São Paulo agora, enfim, oficial, tá? Os reforços do São Paulo para volância, por que os caras não jogam? Vamos trazer alguns detalhes e informações para vocês aqui nesse vídeo. E o Giuliano Galopo, hein? Há quem diga que o Galopo realmente quer sair do São Paulo, galera. Por quê? Não joga, não tem oportunidade. Vamos falar disso aqui nesse vídeo também. E o Marcos Antônio, né? O jogador que foi contratado aí como, entre aspas, né? Um jogador de peso na janela, que seria o cara que o Flamengo queria, enfim, né? Para suprir lá a ausência do De La Cruz no São Paulo mais uma vez. Ele é reserva e talvez hoje o terceiro ou quarto reserva para o meio-campo, já que o Zubeldia deu uma declaração aí bastante polêmica que não caiu bem dentro da diretoria, tá bom? Nos bastidores, eu vou trazer essas informações para vocês. Então vamos começar, sem enrolação, sem perder tempo, galera. Deixa aí também o seu comentário, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações aí para você receber sempre os nossos conteúdos, compartilhe esse vídeo e muito importante, você deixar aquele like. O like é muito importante quando você deixar, você ajuda demais aqui o criador de conteúdo aqui. Valeu, tamo junto, você está no canal Big Tricolor, sejam todos bem-vindos, como sempre, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Vamos então para as informações, opinião, bate-papo, fique à vontade, galera. Primeiramente, vamos falar aqui do Yaxel Mendes, tá? O Yaxel Mendes, eu já tinha falado isso anteontem, tá? Mas foi confirmado aí, Yaxel Mendes, ele vai jogar no time também da Turquia. Agora eu esqueci o nome, cara. Acho que é Atalyaspor. Acho que é esse o nome, Atalyaspor, um time turco, tá? Ele sendo emprestado. Pelo que eu apurei, o time turco não vai pagar pelo empréstimo, vai pagar apenas o salário do jogador. Mais detalhes a gente pode confirmar depois, mas o Yaxel Mendes, então, está de saída do São Paulo Futebol Clube, tá? Deve ser emprestado aí por uma temporada, tá bom, galera? Deixa nos comentários aí, fala um pouco do Yaxel Mendes, galera, porque assim, né? A gente, quando ele foi contratado e quando ele veio lá dos Estados Unidos, né? O Ceni indicou, queria o jogador, chegou a ser ali no começo titular, depois perdeu a vaga porque aí tinha aquela questão do Luan, o Luan começou a jogar, mas era contra a vontade do Ceni, né? O Luan acabou renovando, depois a gente já sabe o que aconteceu. E o Yaxel Mendes também, depois que perdeu aquele pênalti na final lá contra o Água Santa, sumiu também o Yaxel Mendes, não teve oportunidades com o Dorival. Depois foi emprestado, voltou, não caiu nas graças. O Zubeldia também não quis ficar com o jogador. No mesmo tempo que voltou o Lisieiro, e o Zubeldia acabou ficando aí com o Igor Lisieiro. E mais uma vez o Yaxel Mendes, então, mais uma passagem frustrante pelo São Paulo, até porque também ele nem entra em campo, né, galera? A única coisa que a gente tem, pelo menos eu, tá? Falando por mim, a única coisa que eu tenho do Yaxel Mendes são aqueles jogos dele do Campeonato Paulista. De resto, nada do Yaxel Mendes. Mas é isso, deixa aí nos comentários, tá? Porque agora a gente vai falar, inclusive, de outro meio-campista, galera, que é o Marcos Antônio. Chegou assim com status, não status de craque, né? Mas de uma boa contratação, jogador que o São Paulo atravessou o Flamengo, a imprensa até falou, deu chapéu, a gente até repercutiu nessa coisa do chapéu, que é legal no futebol, né? E aí, ele que seria, o Flamengo queria, porque ele seria ali um substituto do De La Cruz, quando o De La Cruz não estivesse apto, não pudesse jogar. O Flamengo, o scout do Flamengo entendeu que ele era perfeito para o Flamengo. E o São Paulo foi lá também, que o scout do São Paulo estava de olho no jogador, né? Atravessou ali a negociação do Flamengo, fez a proposta, fechou, ele quis jogar no São Paulo, trouxe ele. Chegou com muita expectativa. E nós, torcedores, também ficamos com muitas expectativas. Só que agora o Zubeldia deu uma declaração que, inclusive, eu sei que não caiu bem dentro da diretoria do São Paulo, porque o Zubeldia disse o seguinte, eu vou ler para vocês aqui o que ele disse, tá, galera? Para quem não acompanhou a declaração dele, eu vou ler para vocês aqui, tá bom? Olha só. O que o Zubeldia falou, ó. O Marcos Antônio não tem chegada a gol ofensivo, não é um jogador assim. Sua estatística indica, é um bom volante de posse, mas não tem vocação ofensiva. Necessitávamos de um bom volante ofensivo e defensivo, que chega e tem marcação. E o Lisieiro, nessas duas fases do jogo, de construção e recuperação, está melhor posicionado que o Marcos Antônio. Não é um jogador vinculado à ofensividade, é um jogador de posse,
que pode transitar no meio de campo e que não está vinculado ao gol ou assistência. Não sei onde tiram isso. Rapaz, para mim, na boa, isso aqui foi uma ducha de água fria na diretoria do São Paulo. Ele mandou para a diretoria do São Paulo. Quando ele dá uma declaração dessa, e aí, galera, vamos lá. O que o Zubeldia está querendo dizer? Que é um cara que fica tocando para o lado no meio de campo. Porque se ele fala que ele não tem marcação, que ele não é ofensivo, o que ele é? Vai ficar tocando no meio de campo. E aí que eu faço a comparação. É um outro Yaxson Mendes. A minha conclusão nessas palavras do Zubeldia seria como se ele fosse um novo Yaxson Mendes, que não serve. Aí eu vejo onde o Zubeldia está errado. Por que eu acho isso? Na opinião minha, o Zubeldia está muito errado. Porque as informações que vêm lá da Itália e os italianos jornalistas, que nós inclusive fizemos vídeos, e os profissionais brasileiros também que trabalham na Itália, o que eles falaram na época foi: o jogador, inclusive, logicamente, ele tem chegada, ele arremata, ele tem drible, ele tem bom passe, ele consegue transitar essa bola ali com o primeiro volante, ele pode ser um meia mais ofensivo. Inclusive, a própria diretoria do São Paulo diz isso em cima do scout. Mas aí que tá também. Por que que o Zubel... Eu acho que ele tá errado, mas por que ele pode estar certo? Porque ele que está no dia a dia treinando, certo? Errado, mas tem aqueles leões de treino e tem aqueles jogadores que não se adaptam ao jogo. Quem que era recentemente um leão de treino do São Paulo, galera? O Juan. Leão de treino. Dentro de campo a gente via o que era o Juan. A gente tem vários jogadores leão de treino dentro desse elenco do São Paulo e que quando joga não joga absolutamente nada. Então vejo assim, as palavras do Zubeldia dele não gostar do jogador, ele pode não gostar do jogador, da característica do jogador. Gente, mas tem que testar em campo, tem que testar num jogo. E quando ele colocou, e aí digo mais, que o Zubeldia está errado, porque quando ele colocou contra o Atlético Goianiense, cara, o cara jogou barbaridade, foi um dos melhores. Ele se apresentou, deu assistência, deu chute, buscava a bola ali entre os zagueiros. Como assim? Então a fala do Zubeldia, de verdade, galera, não me convence. E aí eu vou ser sincero, desculpe aqui em falar, para mim o Zubeldia ele se perdeu numa panela dos líderes que tem dentro do São Paulo. Na minha opinião, tá? Respeito a tua, mas para mim ele está perdido já com esses mesmos jogadores. Eu gostaria que o Zubeldia, inclusive, explicasse por que a titularidade do Rafinha. Por que a titularidade do Rafinha? Explica por que a titularidade do Luciano também, que não vem jogando absolutamente nada. Então me explique esses dois jogadores. Ah, mas eu adoro o Luciano, não tem isso de gostar do Luciano. A gente está falando de futebol e o que representa dentro de campo nesse momento. Desse momento, o Luciano não está jogando absolutamente nada. Você pega em vários momentos ele andando ali dentro de campo. Eu vi que um momento, quando o Rames Rodrigues fez isso no jogo contra o Palmeiras, o próprio Zubeldia criticou, inclusive, na coletiva, a postura do Rames Rodrigues. E todo mundo, inclusive, pegava no pé do Rames Rodrigues, dizendo que ele tinha que correr e recompor. Luciano não recompõe absolutamente nada. Então explique a titularidade dele. Vamos lá, mas ele é o artilheiro do time. O Calera é um dos artilheiros do time. Dá assistência, recompõe, marca os laterais, recompõe, sofre, se mata, briga com os zagueiros, faz gol e é o Calera. Então isso não justifica. Não quer dizer que muitas vezes o jogador vai ter mais gol do que outro, ele pode ser mais importante do que outro. O que eu acho que tem que ser efetivo é dentro de campo. Não basta você só fazer gols contra times pequenos. Rafinha, galera, não tem justificativas o Beldia. Não tem justificativo o Rafinha sendo escalado. Ah, mas ele vai funcionar como um terceiro zagueiro? Coloca um zagueiro. Se colocar o Ferrarese ali, joga melhor do que o Rafinha e vem jogando melhor do que o Rafinha. Então, essas justificativas do treinador, não estou pedindo aqui a saída do Zubeldia não, tá? Até porque eu gosto dele, eu acho que o começo do trabalho dele foi muito promissor. Eu acho que ele se perdeu dentro de um ambiente, quando a gente fala panela, não é teoria da conspiração não, tá, galera? Eu falo panela assim no sentido daquele grupinho que não sai por jeito nenhum. Pode jogar mal do jeito que for, que eles não saem. Então, eu acho que o Zubeldia também já está fazendo parte desse grupo. Por quê? Não faz sentido nenhum não testar outros jogadores. Inclusive o William Gomes, o Eric, o próprio Galopo. Tá aí. O Galopo, um jogador que inclusive a gente já viu alternar bons e maus momentos. Mas aí que tá. Muita gente já começa a falar: tem que mandar esse Galopo embora. Esse Galopo não sei o quê, esse cara é fraco. Gente, vamos lá. O Galopo já teve uma sequência de titular? Não teve. Olha só que coisa estranha. O Lisieiro está tendo uma sequência de titular. O Juan, né? Quem mais? O Nestor, o Rato.
Luciano, vários, né? O próprio Luiz Gustavo, né? O Bobadilla mesmo agora também tendo sequência. Então, assim, alguns jogadores precisam ter sequência para ganhar confiança. Por que o Galopo lá com o Rogério Ceni ele foi bem e jogando mais à frente, mais avançado, como um segundo atacante? Por que lá ele foi bem? Porque ele teve sequência. Eu vejo dessa forma. Não sei o que você acha, deixa aí nos comentários. Inclusive, galera, deixa aquele likezão aí. Não tem problema se você não concorda comigo, tá bom? Aqui a gente tá, nós somos São Paulinos e queremos o bem do São Paulo. Então, eu acho que é o seguinte: ah, mas o Galopo não serve, o Galopo é isso e aquilo. Precisa ter uma sequência. Não adianta colocar o cara 5, 10 minutos, aí ele não consegue acertar o passe, erra uma bola, uma recomposição. Ah lá, tá vendo? O jogador não serve. Pô, mas ele precisa também ter uma sequência para ir ganhando confiança e ele se entrosando com os companheiros. Galopo, galera, ok. Pode ser dispensável, tem gente que está querendo se desfazer do Galopo, fazer algum negócio, tudo bem, mas daqui a pouco vai ter que ir no mercado atrás de outro volante, né? Eu vejo assim, pô, será que o Galopo é tão fraco assim que ele não pode ter oportunidades? Será que ele é mais fraco do que o Lisieiro? Será que ele é mais fraco do que o Bobadilla? Será que ele não consegue ter uma sequência? Se for problema físico ou problema de lesão, ok. Mas se o jogador estiver 100% e não puder ser testado num esquema onde o treinador usa sempre os mesmos, será que o Galopo não pode jogar ali um pouco no lugar do Luciano? É tão difícil testar isso? Na minha opinião, ele tem condições de fazer isso, mas só que o técnico não vê dessa forma. E o Galopo, inclusive, tá? As últimas informações também que a gente já trouxe há uns 15 dias atrás aí, né? Não deu certo a negociação, né? Dele sair, mas é verdade que o jogador não está contente, tá, galera? No São Paulo não está mesmo. Ele tá vendo todo mundo passar na frente dele, ele não tem oportunidade, o treinador não coloca ele para jogar, está totalmente descartado no São Paulo. Você vê o Galopo ali muitas vezes até desmotivado e eu acho que ele pode dar a volta por cima, mas para isso ele tem que ter oportunidade. E com o Zubeldia, eu acho que vai ser difícil. A tendência, sim, é o Galopo sair na próxima janela, já que o jogador, inclusive, né, o staff dele tentou negociá-lo, então a gente vê que realmente o jogador quer respirar outros ares. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham também, beleza, galera? Tamo junto aí. Ó, vamos falar de grana, porque é grana que o São Paulo adora receber. Quem não gosta de grana, né, galera? Comente aí. Ó, o São Paulo vai receber mais de 30 milhões de reais pela venda do Elinho. Sim, agora confirmada oficialmente, o Bragantino vende o Elinho. O São Paulo tem 35% do passe do Elinho, galera. O São Paulo, quando vendeu o Elinho para o Bragantino, o São Paulo ficou com 35% do passe e o Elinho agora vendido, né, para o time mexicano, Toluca do México. E o São Paulo vai receber mais de 30 milhões de reais agora, é oficial, tá? E olha que bacana, esse dinheiro já vai contar, inclusive, no próximo balanço financeiro do São Paulo, mais de 30 milhões. O São Paulo que vem conseguindo conseguiu, inclusive, nessa janela, né, galera? Uma graninha, uma graninha não, muita grana com venda de jogadores. Para vocês terem ideia, por exemplo, o São Paulo que vendeu o Diego Costa, o São Paulo ficou com 37 milhões, né? E meio ali do Diego Costa, do zagueiro. Olha só o Elinho que o São Paulo detinha 35%. O São Paulo fica aí com mais de 30 milhões de reais. Que grana, hein? Vou te falar, hein? Parabéns aí ao São Paulo por essa grana. E detalhe, tá, gente? Logicamente, né, que São Paulo está sempre dizendo, né? A diretoria sempre gosta de lembrar, enfatizar que não tem dinheiro para contratação. Tá aí, mais um dinheirinho, inclusive, aí quem sabe, então, para pagar dívidas. E detalhe, né? O empresário dele é o Bertolucci, né? É o Giuliano Bertolucci, aquele lá que São Paulo sofreu uma ação ano passado na justiça dele processar 45 milhões, aí cobrando São Paulo 45 milhões. Faço uma conta aqui rapidinho com vocês, vamos lá. Ele entrou na justiça cobrando 45 milhões do São Paulo, tá bom? E aí o Neverton, que era dele, o Neverton da base, tinha um ano de contrato com o São Paulo, ele não quis renovar, não ia renovar, então vendeu para o Shakhtar Donetsk. São Paulo apareceu no balanço desse ano 17 milhões de reais. Se esses 17 milhões parecem ter sido para ele, para o Giuliano, ok. E aí o São Paulo deveria então 28. O São Paulo teve a venda do Morato, que ficou atrelado os direitos ali, os 15% que o São Paulo tinha do Morato, passar então o acordo que o São Paulo assumiu, confissão de dívida, né? Ficar para passar então para o empresário. 15 milhões, ou seja, 28 menos 15 dá 13, ou seja, então se a gente for falar nessa conta básica, simples, o São Paulo deve ele 13 milhões de reais, imaginando assim, ok? Vamos lá, hein? Hipoteticamente falando. Então o São Paulo vai pegar
32 milhões aí, né? Duelinho. 32 menos 13, 19. Matemática básica aqui. Ou seja, ainda sobra 19 milhões para o São Paulo, pagando então o Bertolucci com os jogadores dele que o São Paulo vendeu. E aí, no próximo balanço financeiro, é importante a gente estar ciente disso, que o São Paulo quitou a dívida com o Bertolucci. A não ser que fez outros negócios de comissões e aí continua aumentando a dívida com o empresário também, as comissões, se foram pagas direitinho. Tem isso. Se foram pagas direitinho as comissões de uma ou outra negociação, não vai aparecer o São Paulo devendo ele não. Mas se caso o São Paulo não pagou, então vai continuar devendo. Detalhe, né, galera? É importante também a gente saber. O que eu estou passando aqui para vocês são números, informações vinculadas na imprensa. Não existe uma invenção de nada desses números, né? Vem exatamente da imprensa aí que a gente acompanha e é bom a gente sempre ficar informado, tá certo? Galera, e é o seguinte, só para terminar, hein? Time reserva contra o Cruzeiro no domingo, fala sério, né? Pelo amor, hein? Esses caras tiveram aí 11 dias, ficaram 4 dias de folga. Ok, mas tem o Botafogo na quarta-feira. Meu amigo, não é garantia de passar pelo Botafogo, não. O São Paulo agora ele tem a obrigação, inclusive, de se manter no G6 do Campeonato Brasileiro, porque mesmo se passar pelo Botafogo, aí você vai para uma semifinal de Libertadores e não tem nada garantido ainda. Para disputar a Libertadores do ano que vem, se o São Paulo quiser, né, voltar a sempre disputar a Libertadores e voltar a ganhar, tem que estar sempre participando. A gente pode ganhar esse ano? Lógico que pode, mas tem o Botafogo aí pela frente. Tem o Cruzeiro também pelo Campeonato Brasileiro. Mas quero saber da sua opinião. Vai com o time reserva contra o Cruzeiro? Tem que jogar o time titular? Chega de dar moleza para esses caras, de descanso. Mas tem jogo quarta-feira. Daqui a pouco já tem jogo domingo. A gente tem que pensar nisso também, né? O campeonato é o calendário do futebol brasileiro. Mas o torcedor não quer nem saber, né? O torcedor quer saber de vitória. Por isso que eu te pergunto, e aí contra o Cruzeiro domingo? Time reserva ou time titular? Porque na quarta-feira tem o Botafogo no Rio de Janeiro. Valeu, galera! Deixa aquele like aí, compartilhe o vídeo, assine aí, ative, né, o sininho das notificações. Tamo junto. Aqui é, como sempre, né? Vamos São Paulo. Forte abraço. Big Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa.